Oi, tudo bem? Vamos seguir aqui para a parte 2, que é a explicação, da parábola do semeador. Lembrando que essa história também está registrada no livro de Mateus e no livro de Lucas, Nós estamos lendo o livro de Marcos, capítulo 4. Para você que está chegando esse vídeo pela primeira vez, que Deus te abençoe. E para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também, tá? Mas segue assim aqui o vídeo. Quando Jesus ficou só, coisa que era raro acontecer, Jesus ficar só. Mas Jesus aqui está só. Mas não é só literalmente, não. Os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ou seja, que parábola, Graça? É a parábola do semeador. Eles ouviram, mas eles queriam mais que Jesus comentasse sobre esse assunto. E ele lhe respondeu: a vós, outros, é vos dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas ao de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Aí, aqui você vê que Jesus estava falando o quê? Para eles, era dado a eles a conhecer os mistérios de Deus. Mas por que para eles? Porque eles foram escolhidos? Porque eles eram melhores? Porque eles eram... Não. É porque eles, além deles terem entendido, eles aceitaram. Eles tinham um coração aberto para as coisas do céu. É verdade que em alguns momentos eles não entendiam e perguntavam ao Senhor em particular o que Jesus queria dizer com aquelas palavras que ele havia falado ao povo. E Jesus, com sua simplicidade, ele respondia para os seus apóstolos, seus discípulos, o que ele tinha falado para a multidão. E eles tinham a mente aberta para entender, para, às vezes, questionar, perguntar, tirar as dúvidas. E Jesus estava aqui exatamente com o coração voluntário, aberto, para fazer com que eles entendessem tudo que Jesus tinha para explicar a eles. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouça e não entendem, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, esse povo, além de eles terem uma dívida, eles tinham uma dívida. Mas que dívida era essa? A incredulidade deles era tão grande que eles maltratavam todos os enviados de Deus, profetas, sacerdotes, os escolhidos de Deus que eram enviados para trazer a mensagem do Senhor, eles rejeitavam, eles maltratavam e eles até tiravam a vida, Então Jesus está dizendo que para eles não tinha esse negócio deles ouvirem, até porque eles não queriam também entender nada que vinha da parte do Senhor. Então, por mais que eles ouvissem, por mais que eles vissem, por mais que eles estivessem presentes, eles continuavam incrédulos. Então, verdade é que Jesus curou o homem da mão atrofiada, na sinagoga, e eles, com seu coração de incredulidade, ficaram chateados porque ele fez isso no sábado. Então, lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? Ou seja, Jesus se refere para eles: se vocês não entenderem essa parábola simples, Se vocês não entenderam essa parábola, como entendereis todas as parábolas? Mas mesmo assim, ele explica: o semeador semeia a palavra. Porque semeador, ele não era a semente literal, mas era a pessoa que levava a palavra do Senhor. São essas os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada dele. Ou seja, ele fez a referência das aves, Satanás, ele usou as aves para se referir a Satanás. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, Vocês lembram, Caiu no solo e porque não tinha firmeza, não tinha estabilidade, veio o sol e secou, Os quais, ouvindo a palavra, logo se recebem com alegria, Ouve a palavra, bate aquela emoção, aquela alegria, e aí aceita a palavra por causa da emoção. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia,
ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E já vi isso aqui muito acontecer, infelizmente, né? A pessoa está na igreja ali, está servindo a Deus, está indo bem, está indo, né, louvando ao Senhor, seguindo junto com os outros, mas na hora que vem esse momento aqui, ó, momento da angústia, ou quando se sente perseguido, né? Logo, não quero isso para mim, não. Se escandalizam ou se entristecem, né? Abandonam a fé e vão embora. Outros, os semeadores semeados entre espinhos, né? São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A pessoa aceita a palavra, está indo bem, mas a preocupação com aquilo que Jesus falou, com cuidado, né? A solicitude da vida, eu vou estar deixando aqui na descrição, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, o que é a vez de fazer isso, fazer aquilo, cuidado das coisas deste mundo, né? A fascinação, ou seja, as riquezas ou as belezas, ou as coisas desse mundo, às vezes nem riqueza nem beleza, às vezes as amizades, às vezes as coisas que estão ainda, que tem um poder de fascinação ainda na mente. A riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam uma palavra e ela fica como? Sem ter resultado, infrutífera. Ela não tem produtividade, ela não tem raiz, então acaba não dando nada, né? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, plantada, né, em tempo certo e em boa terra, né? Então, qual o resultado? Crescimento, multiplicação, frutificação, né? Então, essa aqui é a boa terra, é um coração limpo, puro, é um coração, uma mente que sabe exatamente o que quer e que permite que o Senhor trabalhe de uma forma poderosa, né? Que não se deixa ser levado por Satanás, não permite que ele roube a semente de dentro de você, de dentro do coração, que é a palavra, né? Mas guarda, o salmista Davi, vou estar colocando aqui na descrição, ele diz que guardou a palavra no coração dele para que não pecasse contra o Senhor. Não permite que o coração seja uma pedra rochosa, né? Uma pedra, um coração petrificado, aonde a palavra bateu, até encontrou espaço, mas não encontrou estabilidade, não encontrou força. E não permite também que seu coração seja espinhoso, né? Que seu coração esteja apontado para as coisas terrenas, as coisas desse mundo, né? A luxúria, a libertinagem, cuidado dessa terra. Mas que o nosso coração esteja puro, capaz de entender os mistérios de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.